Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Nós somos da SECA, Comunidade Espírita Caminheiros do Amor. Para nos conhecer melhor, você pode acessar o nosso site www.caminheirosdoamor.org.br. É muito bom nós estarmos juntos novamente para a reflexão desta semana. Lembrando que você não precisa ser espírita para participar. Hoje eu vou falar aqui com vocês, aqui da cozinha, mas o local não importa. O que importa é que estamos unidos nesse estudo abençoado. Hoje vai ser um café com Kardec. Vamos, a partir desse momento, nos desligando das nossas preocupações terrenas, elevando o nosso pensamento a Deus. Agora é a hora do nosso momento de descansarmos com Jesus. É uma pausa necessária na correria do nosso dia a dia e uma preparação para nós começarmos bem a semana. Assim sendo, vamos elevando o nosso pensamento a Deus, nosso Pai da vida, a Jesus, nosso Mestre. Vamos sentindo a presença de Jesus, nos amparando, nos abraçando, nos envolvendo com a sua doce paz. Agradecemos ao Pai Celestial por mais esta oportunidade. Vamos aproveitar este momento para fazermos as nossas vibrações, que são doações de energia através do pensamento. Quanto mais nós doamos, mais nós recebemos, porque entramos nessa sintonia de paz e luz, vibrando pela paz no planeta Terra. E também por todas as mães. Hoje, que celebramos o Dia das Mães, dia 10 de maio, vamos vibrar por todas as mães encarnadas e desencarnadas, e por todas as pessoas que abraçaram a missão de criar e cuidar de uma criança, que haja sempre responsabilidade, muito amor e paciência. Vamos também pedir pela harmonia em todas as famílias e também pelas suas intenções. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal.
que assim seja. Bem, então vamos para o nosso tema. Nós vamos continuar com o capítulo 9. Bem-aventurados os mansos e pacíficos. O nosso tema está no item número 8, obediência e resignação. A mensagem é trazida pelo espírito de Lázaro, em Paris, no ano de 1863. Lázaro nos fala: a doutrina de Jesus ensina sempre a obediência e a resignação, duas virtudes companheiras da doçura, muito ativas, embora os homens as confundam erroneamente com a negação do sentimento e da vontade. A obediência é o consentimento da razão e a resignação é o consentimento do coração. Ambas são forças ativas porque levam o fardo das provas que a revolta insensata deixa cair. Jesus foi a encarnação dessas virtudes, desprezadas pela antiguidade materialista. Chegou o momento em que a sociedade romana perecia nas fraquezas da corrupção e veio fazer brilhar no seio da humanidade abatida os triunfos do sacrifício e da renúncia. Então, ele está falando da sociedade de Jesus e percebam que o tema continua atual, porque fala de uma sociedade materialista e corrupta. E continua: cada época é assim marcada pela virtude ou pelo vício, que a devem salvar ou perder. A virtude da vossa geração é a atividade intelectual. A geração que ele se refere é lá do século XIX, do tempo de Kardec, só que também continua muito atual, pelo nosso avanço intelectual que continua, pela tecnologia e por todas as conquistas da humanidade aqui no século XXI. E ele diz: o seu vício é a indiferença moral. Então ficamos inebriados com esse progresso e acabamos tendo uma indiferença moral, uma indiferença ao sofrimento do próximo. Continuando, ele diz que a prova da elevação intelectual de uma época, a prova de que a sociedade está elevada, é obedecer à grande lei do progresso, que é a palavra da nossa geração, mas não apenas ao progresso material, e sim ao progresso espiritual, ao progresso moral. E aí ele dá um chacoalhão na gente, ele diz que infeliz das pessoas que não seguirem, né, esse progresso moral, que não obedecerem às leis divinas, porque elas vão ter a consequência dessa resistência orgulhosa, vai ter uma consequência que vai fazer com que a humanidade ceda mais cedo ou mais tarde. Bem-aventurados
os que são mansos, porque eles darão ouvidos dóceis aos ensinamentos do Mestre. Que assim seja. Então agora vamos aí para as nossas considerações. Sempre existe em algum momento das nossas vidas que nós somos chamados para seguirmos novos caminhos, como Paulo de Tarso na estrada de Damasco. É o despertar da consciência que nos traz o desejo de repensar a nossa existência e ficarmos mais propensos a nos reajustarmos aos ensinamentos do Mestre. Diante dessas palavras, obediência e resignação, nós podemos sentir assim um certo desconforto, porque estamos muito apegados aos nossos velhos hábitos, ao nosso livre arbítrio. E qual seria o motivo do despertar da consciência? O amor ou a dor? Bem, para a maioria de nós, a alavanca interior que vai nos trazer a transformação é a dor, não é? Mas não é uma mudança rápida, é uma mudança que vai acontecendo lentamente, quando nós sentimos a necessidade de conversarmos com Deus, com sinceridade, sem revolta ou reclamação. Precisamos despertar Jesus em nós para suportar as horas amargas da nossa vida. E é nessa conversa diária com o Criador, com o Pai, que acalma e aquece o nosso coração sofrido. E aí nós vamos percebendo a consolação e a esperança de um futuro melhor. Vamos sendo amparados. E para alcançarmos esse estágio, precisamos cultivar a resignação e a obediência. A obediência é a obediência às leis de Deus, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. O amor a Deus está sempre ligado à renúncia, ao sacrifício. Teremos muitas vezes que renunciar às nossas vontades para seguir o caminho de Jesus, com humildade, sem orgulho, sem prepotência. O amor a Deus, o amor a Jesus é renúncia, é o amor caridade, o amor servir. Nesse item número 8, o espírito de Lázaro, né, ele fala que toda a doutrina do Cristo, né, nessas palavras são constantes. A obediência e a resignação sempre estiveram presentes em toda a vida do Mestre, e que são duas virtudes companheiras da doçura. São virtudes ativas, né, que elas devem sempre estar presentes nas nossas ações. Não tem nada a ver com passividade. E Lázaro também nos fala que a obediência é o consentimento da razão, enquanto a resignação é o consentimento do coração. Então vamos compreender essas duas frases. Nós habitamos um planeta de provas e expiações. Isso significa que ainda somos espíritos
rebeldes. Temos dificuldades em obedecer. Obedecer às leis divinas, às leis humanas, às normas da sociedade onde nós vivemos. A obediência se faz presente quando pensamos, nos conscientizamos que as leis são para a nossa proteção e nos direcionam no bom caminho. E as leis divinas nos levam até o Pai Celestial, a perfeição, a felicidade plena. O Evangelho de Jesus nos orienta como fazer para chegarmos lá. Mas nós só assimilamos essas leis, pelo menos a maioria de nós, quando nós sofremos as consequências por tê-las desafiado. Geralmente nós adquirimos o aprendizado através do sofrimento e da dor. Por isso que Lázaro diz que a obediência é o consentimento da razão. Eu vou raciocinar, eu vou ter a convicção que é para o meu bem, para o meu progresso espiritual. Aquela situação que está me trazendo sofrimento, eu vou concluir que é para o meu progresso espiritual, que Deus nunca nos abandona e que nada é por acaso. E a resignação não é ficarmos de braços cruzados. Ser resignado é a aceitação daquilo que nós não podemos mudar, que não está ao nosso alcance. Precisamos ter humildade para aceitar que nós não estamos no controle de tudo. Mas veja que a resignação é uma virtude ativa. Eu vou analisar as circunstâncias e vou trabalhar para mudar o que está ao meu alcance, o que é possível, e aceitar aquilo que eu não posso mudar. Deus é amor e Ele nos educa. A resignação é útil para nós, porque nos traz paz e consolação e o socorro da divina providência. Foi por isso que Lázaro fala que a resignação é um consentimento do coração. Então, eu trabalhei com afinco para mudar uma situação que eu não tenho condições de mudar. Eu me dediquei, fiz o que podia, eu tentei. Então, nesse momento, eu vou acatar as leis divinas. Lázaro finaliza dizendo que a nossa geração é marcada pela lei do progresso intelectual, o progresso da tecnologia, mas que ainda somos egoístas, individualistas e não pensamos no próximo. Ficamos acomodados no nosso conforto, indiferentes ao sofrimento alheio. A lei do progresso, para quem quiser saber mais, aqui no livro dos Espíritos, na questão 779, a marcha do progresso. Então, da 779 em diante, tem todo um texto mais aprofundado. Eu só vou ler a questão 779. Kardec pergunta: o homem tira de si mesmo a energia progressiva ou o progresso não é mais do que o resultado de um ensinamento? A espiritualidade responde:
O homem se desenvolve por si mesmo, naturalmente, mas nem todos progridem ao mesmo tempo e da mesma maneira. É então que os mais adiantados ajudam os outros a progredir pelo contato social. Então veja como a interação é importante, não podemos ignorar o próximo. E aí também fala do progresso moral. O progresso moral segue sempre o progresso intelectual? É a sua consequência, mas não o segue imediatamente. Então, primeiro acontece o nosso progresso intelectual e depois que o espírito amadurece, acontece o progresso espiritual. Continuando aqui com o texto do Espírito de Lázaro, ele nos fala que é por isso que nós vivemos momentos turbulentos, para que a gente desperte da inércia, para podermos enxergar o próximo e considerá-lo como um irmão. Vamos compreender que a obediência às leis divinas vão nos auxiliar na nossa vida, que possamos combater o orgulho e o egoísmo que habitam dentro de nós para sermos obedientes e resignados. Que tenhamos a compreensão que o sofrimento não é um castigo, mas é uma oportunidade de crescimento. Aquele que é resignado, como eu disse, é consolado e recebe o amparo divino. Lázaro também nos fala que a nossa geração é marcada por uma virtude que é a lei do progresso. Nós estamos vivendo esse progresso intelectual, mas o nosso vício é grande, né? E o maior de todos é essa indiferença moral, que vem do nosso egoísmo, que nos faz indiferentes ao próximo. E é por isso que nós vivemos dias turbulentos, violentos, acontecimentos que nos tiram da inércia para nos fazer enxergar o próximo, é o despertar. Então, para resumir o nosso estudo, a obediência é o consentimento da razão, enquanto que a resignação é o consentimento do coração. Depende das escolhas que eu faço. Você entende que é um aprendizado. Está doendo, está sofrendo, mas você tem esse entendimento. Você sabe que é um aprendizado. Em toda a doutrina do Cristo, essas palavras, obediência e resignação, sempre estiveram presentes. São duas virtudes companheiras da doçura. E o Mestre é o nosso exemplo. E Deus nos educa como o pai e a mãe educam os seus filhos. Precisamos ter coerência no pensar, no falar e nas nossas ações. E para encerrarmos, eu vou ler um texto do livro Renovando Atitudes, do médium Francisco do Espírito Santo, né, pelo Espírito de Hamed. Então, o Hamed, ele nos fala assim, exatamente sobre esse capítulo, que a subserviência, né, pode esconder falta de iniciativa. Então, a resignação, em um primeiro momento, pode
esconder uma falta de iniciativa, passividade indesejável, complexo de inferioridade e uma imaturidade de personalidade. Obedecer não é negar a vontade e o sentimento, mas exercitar o próprio poder de escolha para cooperar com os outros na produção de algo maior e melhor do que aquilo que se faria sozinho. Assim, considerando, a obediência deve ser uma postura interna, racional, lógica, compreensiva e a mais consciente possível. Então, a resignação não é passividade, mas é uma escolha raciocinada. Então, a bênção da dor deve nos estimular a buscar o auxílio, seja da fé que abraçamos, seja de profissionais, terapeutas, braços de Deus na face da terra. Não vamos sofrer sozinhos, porque Deus nos ampara, mas muitas vezes precisamos ficar atentos se não estamos adoecendo com a situação e buscar ajuda. Bendita dor física que nos leva a procurar ajuda e dela se desvencilhar. Bendita dor emocional que nos lembra que o grande compromisso aqui na Terra é viver. Viver para lutar, viver para progredir, viver para amar, para seguirmos em frente. Então, eu agradeço a sua atenção. Vamos também agradecer a Deus, a Jesus, nosso querido Mestre, por mais esse estudo, que possamos colocá-lo em prática com muita coragem, bom ânimo e alegria de viver. Que Deus abençoe você e a sua família. Feliz Dia das Mães. Muito obrigada.